Nós temos que ter muita clareza que nós estamos falando de uma parte pequena da população. Não tanto. Não, porque a parte que tem que sobreviver no cotidiano, É, ela já era autônoma com o nome de diarista, sim. certo? Ela já tinha autonomia no sentido do seu cara que fica, o chapa, que fica na beira da estrada aguardando o caminhão passar para ele ajudar a descarregar nos lugares. Era o cara que, sendo estivador no porto, carregava as coisas. Então, esta ideia de um trabalho em que você pede as contas para não ter de prestar contas, né? Eu vou e peço as contas porque eu não tenho que prestar conta e eu tomo conta daquilo que eu quiser, da minha vida. Ela é mais restrita a um grupo da população que tem condições de não depender do emprego. Não é tanto de... Eu concordo, mas não é tanto de pedir as contas para não ter que prestar as contas. É de entender que existem outros caminhos. Isso aí vale também para... Claro, quem está na camada mais Sim, vulnerável da população tem menos escolhas. E aí a gente volta com uma discussão que eu adoro e que deu muita polêmica em jantares na minha casa, assim, com os meus amigos, porque E aí a gente, vai entrar numa discussão de capitalismo, modelo de cultura mesmo, capitalismo, socialismo, comunismo, o que seja, mas a pergunta que eu faço é: quem é mais livre? O brasileiro que está nessa situação vulnerável, o motorista de aplicativo, a diarista, ou alguém que realmente passa 2 horas no trabalho e 2 horas no trânsito para chegar ao trabalho, tem que acordar às 3, 4 da manhã e tem uma vida realmente muito difícil, não tem escolhas, por mais que ela viva num país livre, ou o chinês que vive num país não livre, mas o filho dele vai para a escola, ele demora 15 minutos para chegar no trabalho. Hoje, cada vez menos ele tem aquelas horas absurdas de trabalho como era antigamente, uma economia que cresce 20% ao ano. Quem é mais livre? Você terá de escolher qual é a noção de liberdade que você vai usar. Livre de ou livre para? Livre de é livre da carência, livre da falta de comida, livre da falta de escolaridade, livre da falta de hospital. Isso. Isto é, não ter carência sem alternativa. Livre para é você poder decidir o que você faz sem que você seja coagido, constrangido, dirigido. Essa valorização do livre para, ela está muito marcante na cabeça de quem é livre de. Certo? Isto é, quem não tem carência sem alternativa se preocupa muito com as discussões sobre liberdade de pensamento, liberdade de culto, liberdade, né, de caminhos, etc. A grande massa da população, ela é marcada por uma situação, né, de carência. A romantização da carência, ela é muito perigosa. Quando se diz quem é mais feliz, quem está fechado num apartamento em São Paulo, na Vila Paulista, né, não podendo sair porque é inseguro, ou porque quem está numa ilha, né, na beira do Maranhão, do Paraná, né, do Espírito Santo. É mais feliz quem está, como Rousseau escreveu sobre o bom selvagem, né? Quem vive numa comunidade indígena, em que ele tem a coleta como seu modo de vida. Esta ideia, né, primeiro que ela é de um romantismo mais russoniano para o século XVIII, né, quando o próprio Rousseau escreveu sobre isso. Segundo, que ela é uma preocupação que atinge só um grupo de pessoas. Se a gente colocar essa conversa agora, isso que nós estamos fazendo nesse momento, num outro almoço ou jantar, num lugar onde não há quase almoço ou jantar, porque não tem comida, né, suficiente para ter o jantar ou o almoço, todo mundo junto, a conversa é outra, né? Então, esta forma de debruçar-se sobre a questão sempre dependerá do lugar onde você está. Como a gente diz no interior, você aprecia melhor o chicote quando você tem o cabo na mão. Quando você está com o cabo na mão, a discussão sobre chicote fica um pouco mais relativizada. Por isso, eu quero voltar à tua questão. Você me perguntou, o que há de encantamento no empreender? Pergunto eu para você, Pedro, o que há de encantamento no empreender? Você foi ser empreendedor porque você fez a escolha, ou disse você, ao perder, né, meu trabalho que eu tinha dentro de uma empresa estável, um jornalista, etc., sem opção, virou patrão, né? Tem essa frase, sem opção, virou patrão. Não era o meu caso. Quando você diz que eu sou o ponto fora da curva, eu tô dentro de uma elite que tinha essa opção de
tentar, a partir da rescisão do meu contrato lá na empresa, de conseguir uma empresa e de ter vislumbrado um mercado bom para atuar com bons produtos e aí encontrar uma solução que eu tive, sim, sucesso no mundo do empreendedorismo. Eu acho que o que é tão sedutor na ideia do empreender é a possibilidade da ascensão social. Sim. E essa ilusão criada aí sim para um modelo ocidental capitalista, muitas vezes é chamado de liberdade, mas na prática ele acontece com os pontos fora da curva, né? Quando a gente olha na tomada geral da população, e tem um cara que eu cito de novo que eu adoro, que é o George Carlin, que ele diz que lá nos Estados Unidos eles são muito bons em te dar muita opção no supermercado, né? Quando você vai no supermercado tem muita coisa, nas lojas, porque você vive numa ilusão de opção. Na prática você está fadado a continuar dentro da mesma classe social trabalhando para 1% que detém todos os meios de produção. Mas que são mortais do mesmo modo, esse 1%. Então, quando eu vejo alguém, e eu não vou citar pessoas pela não necessidade, mas vejo alguém absolutamente multimilionário financeiramente, que aos 80 anos de idade continua fazendo o que não deveria em várias situações, que era tentar a corrupção, que era tentar desviar, tentar obter a lucratividade a qualquer custo, desmatando, agredindo o ambiente. A grande pergunta é, para quê? Né?